O que eu quero chegar aqui hoje na aula que a gente está fazendo no YouTube, olá pessoal do YouTube, sejam bem-vindos. A ideia nossa hoje é fazer uma revisão de todos os setups, tá certo? Dos setups, na verdade, de primeiro movimento clássico. E por que eu preciso estar fazendo essa revisão? Porque o pessoal me pediu, né? Então a gente vai revisar os setups clássicos, lembrando que tem também com base da aula de ontem, tá? E logo na sequência a gente faz a revisão dos mercados futuros aí dos movimentos que a gente viu. Nesse caso aqui, pessoal, então, vamos fazer uma revisão dos setups clássicos, mas eu preciso ir com base em tudo aqui. Então, vamos lá. Pessoal, seguinte, sobre candlestick vocês já conhecem, então eu vou pontuar o que são barras de evento. Barras de evento, então, ó, as barras cheias de corpos espessos, a gente tem as barras, por exemplo, a barra Marubozu, e aí nesse contexto a gente tem aqui, ó, barra elefante, compradora para quando é movimento de alta, barra elefante, vendedora quando é um movimento de baixa. E nós temos também as spinning tops, que são as barras neutras, tá? Spinning top, spinning bottom, são barras neutras. Aí a gente tem barras com caudas. Então, barras com caudas, a gente vai ter, né, o famoso enforcado ou o martelo, tá certo? O que muda é a direção gráfica. Enforcado é quando está no topo, martelo quando está no fundo, mas a gente pode resumir essas barras como barras de cauda inferior, porque em algum determinado momento essa barra ela era negativa e no outro determinado momento ela passou a ficar positiva. Então, essa barra é um resumo, tá, de duas barras embutidas. Tá legal? Então, elas são conhecidas como barras de cauda inferior e elas são relevantes. E você tem a barra de cauda superior, que são as barras aí top and tails, que quando no topo é conhecido como estrela cadente e quando no fundo conhecido como martelo invertido. Lembrando que não importa muito a cor da barra, tá? Só que se ela for, por exemplo, essa barra, se ela for uma estrela cadente vermelha, ela é mais forte. Se ele for um martelo invertido verde, ele é mais forte. Se ele for um enforcado vermelho, ele é mais forte. Se ele for um martelo verde, ele é mais forte. Depois, a gente tem barras de padrões de continuação, que são barras quando ele tem aqui o seu RBI, tá certo? RBI significa barra vermelha ignorada e o GBI, que é barra verde ignorada. Elas são conhecidas como barras de continuação do seu movimento. São barras de continuação do movimento. Então, nesse caso aqui é uma pausa. A gente tem bastante operações em cima dela. Quando acontece o RBI, você tem ponto para fazer a entrada. Quando acontece aí um GBI, você tem ponto para fazer a entrada. Mais alguém sem áudio? Voltou? Barras de continuação, tá legal? São barras de continuação. Deve ter sido um pipoco na internet. Aí nós temos a barra Bull 180 e Bear 180. Então, quando você tem um movimento do mercado, primeiro se movimentando ali para baixo, depois ele dá uma invertida no seu movimento, conhecido como barra Bull 180, ou Bear 180, quando ele dá a invertida para baixo, tá? Você tinha controle aqui dos vendedores e agora você tem controle dos compradores. Você tinha controle dos compradores e agora você tem o controle dos vendedores. E se por um acaso a barra que vem a romper, ela não é a barra que vem na sequência, ela é conhecida como uma barra Red Bar Takeout, ou também conhecido como aqueles padrões de Piercing Patterns ou Arami, tá certo? O que distingue um do outro é que o Piercing Pattern ele tem um pontinho um pouco mais abaixo, né? E o Arami ele fica mais adentro num formato meio inside bar, tá? Então, nesse caso aqui,
a gente tem, então, Red Bar Takeout, Green Bar Takeout. Red Bar Takeout, porque essa barra vermelha está sendo rompida de uma forma aqui atrasada, só que gera mais força. E a mesma coisa aqui para o Green Bar Takeout, que está sendo rompida de forma mais atrasada, gerando mais força. Então, se você resumir essas barras, a gente pode fazer o esquema de o quê? Mesclar candles. Mesclar candlesticks é quando a gente pega um Bull 180 e a gente vai ver que no fundo ele é uma barra de cauda inferior, que é o que a gente falou há pouco. E o Bear 180 é uma barra de cauda superior, que é como a gente falou há pouco tempo, tá? E se você mesclar um padrão como esse aqui, nesse caso, você pode também mesclar um padrão como esse, também vai resultar numa barra de cauda de fundo ou cauda de topo. Tá certo? Esses são os padrões, assim, um pouco mais relevantes que a gente tem no mercado. Aí, depois, a gente tem que se situar quais são os trades que nós vamos estar operando, tá? Então, aqui, pessoal, a gente tem o trade de abertura do mercado. Esse trade de abertura do mercado, a gente fala que é até os primeiros 30 minutos da abertura, que é quando você quer participar daquela onda 1 de Elliott. Começou a onda 1, você quer participar dela. Você está falando de um trade de abertura. Você quer pegar primeiro movimento que vai saindo do mercado. E aí depois você tem o trade de primeiro movimento. O trade de primeiro movimento, que é esse aqui, ele vem depois desses 30 minutos, só que ele precisa do seu impulso, correção e retomada do movimento para cima. Aí você tem o trade do primeiro movimento e você tem também a falha desse primeiro movimento, que seria a volta em V ou os trades de caixote, que é o que a gente falou ontem, tá? E aí, logo depois, você vai ter o contexto de trade aqui, eu até preciso atualizar, da hora do almoço. O trade da hora do almoço são os Power Breakouts, né? Então, o trade da hora do almoço é o Power Breakout. Esse é o trade da hora do almoço, tá? E o trade da tarde são os breakouts. Então, se a gente se situar nisso, a gente já sabe que assim, pô, quanto risco eu tenho que colocar no mercado? No máximo 3, 4, né? Então, eu vou pedir para fazer o quê? 4 operações por dia, mais ou menos, tá? De tudo que eu ver, eu vou pedir para fazer 4 operações, porque aí ele vai ter uma certa sintonia nessas operações, tá? O trade de abertura, para capturar a onda 1, que é aquele da manhã que o mercado abre, tá? Ele é conhecido como aquele trade fabuloso 4. Aquele trade fabuloso 4 muito utilizado no mercado americano, que é quando você tem a média móvel de 20 junto com um preço, a 200 junto com um preço, tá certo? Alinhadas, o mercado abre com um pequeno gap de baixa, no caso para quando é um movimento vendedor, e a sua primeira barra é uma barra de venda. Qual barra de venda que é essa? Barra de venda, nesse caso aqui, pessoal, qual que é essa barra de venda? Essa barra de venda, ela tem que ser uma barra de evento. O que é uma barra de evento? É uma daquelas barras que a gente viu há pouco lá em cima. Toda vez que você tiver uma barra de evento, que é essa barra, a gente já pode, então, dizer que tem venda. Então, ela pode ser a barra elefante, a barra de Bear 180, o Bear 180, tá? Ou o Green Bar Takeout, pode ser, ou se não, uma barra de cauda superior, que é conhecido como Top Tail Bar. Então, se eu tiver uma dessas barras, ele pode chamar um contexto de trade ali vendedor. Da mesma forma, o comprador, ele vai ter que ter a sua média móvel de 20 a 200, ambas alinhadas, num contexto de um movimento aqui, para eu buscar a minha onda 1 de Elliott. Então, no caso da onda 1 de Elliott, eu vou ter que estar no mesmo conceito e o trade é praticamente igual. Como que se dá um trade como esse? Eu espero a primeira barra fechar, marco a mínima dessa barra
e busco por venda, o stop fica na máxima e busco um alvo de 1 para 1. Ou seja, o risco aqui projetado para baixo é o meu alvo. Tá legal? Esse é o trade de abertura, onda 1 do mercado. E aí eu vou ter o movimento de impulso, correção e retomada de impulso. Se isso acontecer, a retomada de impulso, aqui ele já vira primeiro movimento clássico. Tá legal? Então aqui ele já vira primeiro movimento clássico do mercado. Então esse é o típico trade aí que a gente tem de abertura. Quando isso acontece, tá? Que ele faz um movimento de impulso, correção e retomada de impulso, quando você pega todo esse tamanho do movimento, desse topo até esse fundo aqui, ó, você marca 50% dele. Certo? O ideal é o pullback, ele está dentro desses 50%. Se o pullback está dentro desses 50%, quando ele retorna para baixo, se ele retornar mais do que 80% desse movimento aqui, pessoal, então ele retornando mais do que 80% desse movimento aqui, que está mais ou menos aqui, é a hora que você pega o teu stop e move ele para cá. Certo? Só que aqui você já tem que ter um parcial feito. Aí você vai deixar o resto, move teu stop. Então, por exemplo, vendi 2 lotes aqui, stop fica nessa região. Então, você vendeu 2 lotes ali no fundo, tá? O stop na máxima, recompra um lote no primeira saída que ele faz, a gente tem o manejo para fazer isso. Feito o pullback, tá certo? No que ele retorna mais do que 80%, eu movo o stop em regiões de nova mínima. É um momento onde eu posso estar realizando esse trade, mas também quando ele perde a mínima, eu posso adicionar um lote. Então, eu vendi 2, comprei 1, voltei com mais 1, movi meu stop, avançou mais um pouco, tiro 1, e aí depois eu vou carregar pelo barra. Esse é o trade clássico do mercado. Tá? Esse seria o trade clássico do mercado aí. Vamos ver. Ó, pessoal, é o seguinte. Se você está lá comprado, então aqui. Estou lá comprado no caso do dólar. Aonde fica agora teu stop automático aqui? Porque compra, stop de cutucada pela média móvel de 9, cutucou a média móvel de 9, o stop entraria nessa mínima. Certo? Então, você tem um movimento para compra, vai movendo o stop pela 9, cutucou a 9, o stop viria nessa mínima, mas lembrando que você já tem que ter feito seu parcial. Tá? Ou você pode até estopar antes agora aqui, porque ele praticamente já perdeu a 9 num movimento intenso dessa barra vermelha. Então, ficaria, que nem a gente está falando, 2 contratos, realiza um contrato e agora estopa o segundo contrato. Porque você já tem praticamente seu movimento feito. Tá legal? Não é, ele está bem esticado, natural que ele caia um pouco, né? É natural. Ele pode cair até a média móvel de 20, é natural. Ele pode cair até metade da média móvel de 200. É natural isso acontecer. Não tem um grande movimento, é natural. Bem, vamos lá. Continuando. Esse é o trade de abertura. Manejos parciais. Então, como que eu vou fazer o manejo parcial aqui desse trade de abertura? Então, eu posso fazer 1 para 1 do risco, que é quando eu pego o meu risco e jogo ele 1 para 1 para cima. Eu posso fazer 0,30%,
Então, eu entro no ativo, por exemplo, o índice futuro está 100 mil pontos, ele andou 300 pontos, tá? Você já faz um parcial. Eu posso fazer por causa de 3 barras seguidas da mesma cor no meu trade. Então, por exemplo, eu entrei na operação, ele foi 3 barras seguidas, 1, 2, 3, você faz um parcial, independente do quanto está dando. E se ele vem uma barra elefante com tudo, esse foi um trade que a gente fez hoje lá na lama, eu vou mostrar para vocês. Ele, pau, veio com tudo. 1/3 da barra elefante é o ponto que você usa para o seu stop, tá? Então, lembrar sempre disso aí. Essa é a forma de manejo parcial. Esse stop de 1/3 da barra elefante, ele não é enviado por uma ordem limite, tá? Ele é um stop enviado por uma ordem stop loss, né? Ou stop gain nesse caso. Então, ele é colocado como uma ordem stop. O preço está aqui em cima, você puxa o teu stop que estava lá embaixo, você puxa para 1/3 da barra elefante e protege a sua operação. Por que eu tenho que fazer um parcial? Realizar um parcial alivia a carga emocional do trade e garante um pequeno lucro. Após o parcial, a gente pode manejar parte para o break-even, mas essa parte aqui a gente já viu que não é muito eficiente. Mas o medo faz com que muitas vezes a gente faça isso, tá? Jamais realizar tudo num parcial, jamais. Ou seja, para quem está operando um contrato, fica difícil para caramba. Por isso que eu falo, às vezes as ações é mais agradável para estar operando, porque ela você pode fracionar. O mercado futuro, um contrato de dólar para muita gente é muito caro, né? Sempre deixar lote no stop técnico. Então, se você viu o seu trade, tá? Deixa um lote com o stop lá e manda bala no dia, tá? Tinha um exercício que eu tinha que fazer junto com o pessoal na mentoria do Oliver, por exemplo, que era o seguinte, a gente tinha que encontrar uma ação no dia, vou fazer isso qualquer dia com o pessoal na minha sala. A gente tinha que encontrar uma ação, entrar nela e só sair no final do dia, independente do que pudesse acontecer, tá certo? Que era para treinar o emocional, tá? Só que assim, você vai entrar com 2 lotes. Então imagina, você pega, por exemplo, uma ação como a Marfrig, que oscila, sei lá, no máximo R$1. 2 lotes, a gente está falando de R$200, tá? Pensa nisso como um curso. Como um curso é o quê? R$200 que você vai estar pagando para aprender, né? Se caso te der o stop. Só que aí, pessoal, isso ajuda bastante. Riscos superiores a 1% é melhor evitar. Se tiver um risco de 1%, apenas 1/4 da mão. 1% do quê? Da oscilação do papel. Se você tiver o índice futuro num dia de forte volatilidade e o stop for de 1.000 pontos, isso acontece, tá? Já vi acontecer no índice futuro stop de 1.000 pontos. Você evita, tá legal? Nas ações é bem frequente isso. Apesar dos modelos, é sempre bom ter um parcial proporcional à volatilidade histórica, que é aquele parcial de volatilidade, que eu sempre deixo aqui o aviso. Volatilidade, 10% da VH. E evitar trades onde o risco é maior do que 2 vezes o parcial, né? Vai evitar esse tipo de trade. Então, aqui é o modelinho para a gente estar buscando aquele nosso trade de abertura. E aí, sobre como carregar stops, tá? A gente tem um stop móvel de pivô junto com barra-barra. O que é o stop móvel de pivô junto com barra-barra? Você tem o ponto de entrada para sua operação. Então, vamos supor, comprei aqui. Era um trade de abertura, comprei aqui a ação, tá? O meu stop está na mínima do dia. Botei meu stop na mínima do dia. A partir do momento que ela atinge o teu alvo, aqui é a hora que você começa a sair no barra-barra, depois de já ter feito um parcial. Você não pode fazer o barra-barra antes, entende? Até o momento anterior, que não chegou no teu alvo, você vai passando o quê? Você vai passando pelo stop, pessoal, de pivô. E como que é o stop de pivô? O movimento que ele faz, então aqui ele tem um movimento
entre a sua mínima e a sua máxima. E desse movimento que ele faz, você pega o impulso, a correção, tá certo? Correção. Quando ele retorna 80% do movimento de impulso anterior, que é esse movimento que está aqui, o movimento anterior, quando ele retorna 80% do impulso anterior, você move o teu stop por pivô. Você move para esse fundo do pullback do novo pivô. Aí dessa nova perna que está aqui, ela andou, fez a contração, andou de novo. No que ele move 80% novamente da perna anterior, você move o teu stop para o fundo desse pullback, tá certo? Nesse pivôzinho. Depois, atingiu o teu alvo, acelerou, você corre para o barra-barra e faz o barra-barra. É assim que se move stop barra-barra, tá certo? Tem critério para isso. O pessoal muitas vezes vê um trade, entra e já vai no barra-barra. Sempre é estopado, sempre, né? Fala aí uma vez que não foi. Quase sempre é estopado, porque o barra-barra é um dos stops mais manjados do mundo, né? Então tem que tomar cuidado, tá? Aí a gente tem stop por cor. Stop por cor é, a partir do momento que você fez a entrada da sua operação, você tem o teu stop, ativo foi andando a favor do seu trade, quando ele deixa uma barra contrária a ele, a partir do momento que essa barra de cor contrária é eliminada, você move teu stop para o fundo dessa barra de cor contrária. Você tem a barra vermelha aqui, ela foi eliminada por uma barra verde, você move teu stop para a mínima dessa barra vermelha. Você tem a barra vermelha novamente, foi eliminada pela verde, você move o teu stop para a mínima dela. Se ela pegar aqui teu stop, você está fora da operação. Stop por cor, por barras de cores. Em gráficos de time frames maiores, é um stop muito bem-vindo, tá? Principalmente em gráfico de 15, né? Aí o manejo parcial, ele pode ser feito através dos pivôs. Então, por exemplo, você tem um movimento de impulso, correção, retomada, impulso, correção, retomada, tá? Daquele mesmo formato, 1 para 1, 0,30, 3 barras ou 1/3 da elefante. Você tem alvos a partir de projeções de Fibo. Então, para você projetar o Fibo lá, você pode pegar o seu primeiro movimento, ele teve o seu pullback, no seu pullback você pega e puxa o alvo da mínima e encontra, tá? Com o 0,38 aqui nessa máxima, ele vai te dar um alvo. Se ela atingiu esse alvo, você pode puxar o de meio para esse topo e ele vai te dar um segundo alvo. E se ela passou o segundo alvo, aí você puxa o de 0,61.8 para a máxima e ela vai te dar um terceiro alvo. Então, você pode fazer isso antes mesmo de colocar suas ordens, já puxa os 3 para saber aonde que ficam os 3 alvos e deixa um lotezinho em cada um deles. Tá? Não é sempre que isso vai rolar tão facilmente. Aí nós temos o alvo parcial através de volatilidade histórica. Nesse caso de volatilidade histórica aqui, pessoal, entrei na operação. Então, por exemplo, busquei a entrada da operação. Buscou a entrada da operação aqui, tá? Você pode ver quanto que está a média de volatilidade histórica. A média de volatilidade histórica nesse exato instante estava em 5,96. Ou seja, estava em 6%. Se eu considerar 10% disso, vai dar 0,60. Então, eu posso definir um alvo em 0,60. Papel andou 0,60, eu faço o meu alvo parcial. Alvo parcial pela volatilidade, que é aquele 10% da volatilidade histórica. Esse daqui é um alvo muito bom porque ele se adequa à volatilidade do dia, tá? É um alvo muito bom. Gatilhos de entrada, a gente fala numa próxima aula,
mas assim, basicamente, um gatilho saudável, ele está entre a primeira retração de Fibo e a segunda retração de Fibo. E você tem aqui por volta de 3 barras na sequência, com barras de correção e depois retomada do movimento. Se você tiver muitas barras aqui, ele já não é um movimento saudável, e aí, nesse caso, você já não busca um pivô, e sim um power breakout ou um breakout. Então, você busca ele lateralizar pelo, no mínimo, o dobro de tempo, para depois estar saindo no contexto de trade. Os pullbacks escondidos, tá? Pullbacks escondidos significa o seguinte: entre o topo de uma barra e o fundo da barra posterior, tá? Você tem uma espécie de um pivô que fica formado. Ele é conhecido como um pivôzinho escondido, tá? Um pullback escondido, conhecido também como Pablito. Então, entre o fechamento de uma barra e a abertura de outra, podemos identificar um micro pivô. No time frame menor, às vezes ele até aparece, tá? Então, muitas vezes, você quer entrar na tua operação, mas você está com receio, então você espera a barra fechar. A barra fechou. Se a próxima barra que abre, ela primeiro vai para baixo, para depois ir para cima, o que significa? Se ela foi primeiro para baixo, depois ela foi para cima, significa que aqui ela formou um pivôzinho. Então, ela fez um pivôzinho, você tem um pullback escondido, você pode, de repente, usar isso como um trigger para fazer sua entrada no mercado. Da mesma forma com o gift, tá? Com o gift também dá para usar da mesma... o gift também dá para usar aí da mesma forma. Então, se você pegar o movimento, ele deixou um gift, você já sabe que você tem um movimento de impulso, correção do movimento. Se a outra barra ela traz uma cauda inferior, ele tem um pivô dentro do pivô. Esse pivô dentro do pivô, a gente chama ele de tricky entry. Então, quando você tem uma tricky entry, você tem um movimento que pode ser bem explosivo. Então, isso daqui chama bastante atenção. É o movimento do gift. O gift num time frame menor, tá? Significa um pivôzinho. Eu vou mostrar um trade que a gente fez hoje com base nisso. E aí entramos nos primeiros movimentos clássicos do mercado. Os primeiros movimentos clássicos do mercado, pessoal, tá? São o primeiro movimento clássico perto da onde? Do topo do movimento. Então, a abertura é uma barra neutra. Eu não tenho um viés de direção exato para a abertura do mercado. Então, eu realmente não sei, né, o que vai acontecer. Se eu realmente aqui, pessoal, não sei o que vai acontecer, eu tenho que tomar um pouco de cuidado. Então, se eu tenho que tomar um pouco de cuidado, eu tenho que esperar esse movimento formar uma onda de impulso. Se ele forma uma onda de impulso direcional que traz candles com máximas e mínimas maiores que os candles anteriores, tá? Ele já está me dando uma perna direcional. Me dando uma perna direcional, eu já vou ficar de olho para pegar a correção e nessa correção sair no pivô clássico do mercado. Por isso que é conhecido como o primeiro movimento clássico. Ele é o clássico, né? O pivô clássico, tá certo? Então, nesse caso aqui, um pivô clássico perto da onde? Do topo. A correção desse pivô geralmente não ultrapassa muito 50% do seu movimento. Então, se você pegar todo esse movimento que está aqui, tá? Ele não costuma passar mais do que 50% na correção. Se ele não costuma passar mais do que 50% na correção, eu digo que estou num primeiro movimento clássico perto. A barra de correção ela tem que ter sua máxima e a sua mínima menor que o candle prévio. Então, o candle anterior tem que ter ela menor. A partir do momento que ela é menor, tem uma correção saudável que não ultrapassa 50%, eu posso estar armando uma compra na violação dessa máxima e o meu stop fica na mínima, tá? E o meu alvo eu posso estar projetando daqui para cima, utilizando aqueles parâmetros ou 1 para 1, ou 0,30%, ou 10 da VH,
tá certo? 10 da VH, posso estar utilizando 10 da VH, ou se não, se vir uma barra elefante eu realizo, né? Eu uso aqueles critérios de parciais. Ou o Fibonacci, posso estar usando Fibonacci, ou se não, sei lá, eu posso usar um critério, de repente, identificar uma resistência do dia anterior, e aí miro nela, alguma coisa do tipo, eu vou estar usando como alvo, tá? Então, esse é o clássico perto, aí depois a gente vai para o clássico metade. Metade do quê? Metade do movimento. O que significa isso aqui, metade do movimento? A primeira barra foi uma barra estranha, não sei para onde vai o mercado, vou esperar para tentar identificar se eu vejo uma tendência. Se eu identifico que tem barras com máxima e mínima, e elas depois são prosseguidas com barras com máxima e mínima maior que o candle anterior, máxima, mínima maior que o candle anterior, eu já consigo visualizar, de repente, uma tendênciazinha de alta. Nessa tendênciazinha de alta, eu vou marcar aqui a mínima e vou marcar a máxima. Marquei a mínima, marquei a máxima, marco metade do movimento. Eu posso, para isso, traçar um Fibo na retração. Se ele tiver uma correção que vai perto da média aqui, tá? Na metade, eu posso, de repente, ver se essa barra é uma barra de evento. Se essa barra for uma barra de evento, nesse caso, barra de bottom in tail, que é a cauda inferior, ou, de repente, ele pode deixar um bull 180, tá? Ele pode deixar um bull 180 nesse movimento, ou, de repente, ele pode deixar um red bar takeout, Se ele vai deixando algum desses movimentos, eu posso fazer a minha entrada na violação desse evento, o meu stop fica no fundo desse evento, tá? E aí o nosso alvo, ele tem que ser este movimento jogado para cima, contanto que ele não rompa aqui essa máxima, porque eu não posso contar muito que vai romper tão fácil. Então, eu tenho que realizar um parcial antes dele, tá? Eu até vou mostrar, foi o trade aí do dia que eu coloquei hoje no mercado americano, apareceu um trade parecido com esse movimento de clássico metade aí, tá? Depois, tá? A gente tem até a entrada atrasada desse movimento clássico metade, que é pela confirmação, se de caso deixa um gift, ou se aqui deixa um pullback, de repente você pode estar entrando, né? Alguma coisa do tipo. Lembrando que aqui também até serve entrada de violação na máxima, se esse movimento de clássico metade que está aqui for estreito. Então, se ele for estreito, tá? Mas ele tem que ser estreito. Você até pode operar a violação dessa máxima. Você não pode operar a violação dessa máxima quando fica uma exaustão. Se ficar exaustão, não. Mas quando ele é estreito, provavelmente ele não fica exaustivo. Aí até daria para eu operar um clássico metade por violação. Depois, tá? Seguindo a lógica aqui, a gente tem um primeiro movimento de range. Nesse primeiro movimento de range, a gente vai ter lá o seu range. As 4 primeiras barras do dia, elas não vão deixar sua máxima e mínima maior ou menor que candle anterior. E aí eu não vou conseguir ter uma orientação se esse mercado está direcional para cima ou para baixo. No que ele saiu do range, aí eu vou ter que esperar formar um pivô. Se ele forma um pivô, eu já tenho o meu trade. Então, na verdade, o range, tá? Ele só está disfarçado. Porque a partir do momento que ele rompe o range, ele volta para os primeiros movimentos. Então, ele volta tanto para um primeiro movimento clássico metade, imagina que o range está aqui, tá? Ou se não, para um clássico perto. Imagina que o range está aqui e ele voltou para o primeiro movimento clássico perto. Mas muitas vezes a gente, na hora que está lá olhando o mercado, a gente fica nervoso, não consegue perceber. Mas o primeiro movimento de range é um clássico. Só que é um clássico que demorou mais para ele tomar a direção. Ele não tomou a direção na hora que o mercado abriu. Ele tomou a direção um pouco depois. Tá certo? E esse tipo de movimento é perfeito para estar trabalhando no mercado. É um dos melhores.
Por que esse tipo de movimento aqui é bom e é um dos melhores? É simples, tá? Esse tipo de movimento no mercado hoje em dia, pessoal, como ele demora um pouco para acontecer, geralmente toma uma direção um pouco melhor. O mercado americano ajuda, tá? Por exemplo, as ações agora tá com distorção de 1h30 com o pregão americano. Pô, esperar um range, de repente ajuda, tá? Porque ele vai pegar mais perto da abertura do mercado americano. Então, a gente tem esse primeiro movimento clássico de range. E depois, a gente tem um primeiro movimento clássico afastado. Afastado da onde? Afastado do topo anterior. Então, você tem o primeiro movimento igual os outros, só que aqui a correção é um pouco mais abrupta. Então, ela é um pouco mais abrupta, ela passa mais da metade. Se você visualizar isso tudo, pode ser um grande range, tá certo? E aí, o que você vai esperar? Você vai esperar o que a gente chama de pivô dentro do pivô, tá? E esse pivô dentro do pivô é conhecido como uma trick entry. Então, essa trick entry vai estar dentro do pivô e, nesse caso, a hora que ela aparecer, ela vai te voltar aonde? No primeiro movimento clássico perto. Então, no fundo, tudo vai se resumir num pivô clássico. Por isso que isso aqui é clássico, tá? Isso aqui é clássico, está em qualquer livro de análise técnica. Só que ele vem disfarçado. Ele vem sempre disfarçado num modelo onde você não consegue identificar. E aí, depois que passa, você fala, caramba, por que eu não entrei nesse pivôzinho? Né? Mas por quê? Porque ele está sempre disfarçado. Sempre disfarçado. Uma boa alternativa para isso é você, muitas vezes, apagar o movimento anterior para você não ver esse movimento anterior. Certo? Você apaga ele para tentar só identificar sempre o seu pivôzinho. E sempre a perna que manda é a última, tá? É sempre ela que está mandando. A última e a penúltima. Então, são as duas últimas, né? Sempre são elas que estão mandando no mercado. Então, o clássico afastado, ele é um pivô dentro do pivô, conhecido como trick entry, né? Ou também matriosca. Vocês vão ver esse tipo de nome aí em alguns livros de análise técnica. A falha desse primeiro movimento é a volta em V, que é o que a gente falou ontem, né? Então eu não vou precisar entrar na falha dele, que a falha é a volta em V. Então, aqui, pessoal, todos esses movimentos que a gente viu, eles seguem um racional lógico por trás da teoria das ondas de Elliott. Então, pessoal, não tem nada inventado, tá certo? Isso aqui segue um racional lógico por trás das teorias das ondas de Elliott. Eu só preciso esperar o momento certo para eu pegar o meu movimento de impulso, meu movimento de correção e meu movimento de saída do trade, tá certo? É isso que a gente quer, um racional por trás das ondas de Elliott. Então, da forma como ele vem, tá? Eu vou ter que esperar esse racional ser colocado, esse trigger. Geralmente, quando eu tenho muita violência no mercado, eu posso fazer contexto de volta em V. Então, o mercado foi violentamente para cima ou violentamente para baixo, eu posso pegar ele contra a tendência, que é a falha do movimento da onda de Elliott ali que eu estava imaginando até então. Então, nesse caso aqui, você está imaginando o primeiro movimento de impulso, correção, e ele pode fazer a retomada, certo? Mas isso não acontece. Ele faz um movimento de impulso e a correção é mais abrupta. Aí você já pensa no clássico afastado. Você fala, pô, pode ser um clássico afastado. Só que no que vai sair esse trade, ele não faz o pivô dentro do pivô do clássico afastado. Muito pelo contrário. Ele faz o quê? Ele faz uma perna de baixa. E nessa perna de baixa, se eu considerar sempre as duas últimas pernas, tá? Ele montou o pivô de baixa e eu posso trabalhar contra a tendência. Então, isso daí segue tudo um racional lógico aí por trás dos movimentos. Esses movimentos que nós passamos são os movimentos da manhã, certo?